Olá, criptomaníacos! Que foi? Ah, não posso beber água? Autohistórica, né? Chato. Olá, criptomaníacos! Mais uma alta histórica para o Bitcoin, que praticamente bateu nos 45 mil dólares. E o Elon Musk está me fazendo tomar cerveja em plena segunda-feira. Minha mulher não vai gostar muito disso. Vamos entender como aconteceu essa compra de 1,5 bilhão de dólares pela Tesla, uma das maiores empresas do mundo, e quais serão as implicações positivas e negativas para o Bitcoin. Falaremos também sobre o início das negociações de contratos futuros da Ethereum dentro da CME e as implicações para o preço da Ethereum e de outras altcoins. Tudo isso logo após a vinheta. E por favor, não me deixem beber sozinho, corram na loja da Criptomaníacos e comprem os copos do Bitcoin, copos da Ethereum, copos de diversas criptomoedas na loja Criptomaníacos. O link está aqui na descrição do vídeo. Bom, hoje é um dia importantíssimo, diversas notícias, diversos pensamentos diferentes. Vamos começar aqui entendendo como que a Tesla acabou comprando Bitcoin, uma quantidade imensa aí de Bitcoins, e existe um motivo para isso acontecer, não aconteceu do dia para a noite. Vou começar no dia 20 de dezembro do ano passado, quando Elon Musk, que é o CEO da Tesla e também da SpaceX, fez essa postagem no Twitter. Tá aqui, ó, Elon Musk, @ElonMusk. Ele postou essa imagem aqui, esta mulher seminua representando o Bitcoin, e aqui está o Elon Musk rezando como um pastor, tentando ter uma vida normal e produtiva. Então essa foi a postagem do Elon Musk, mostrando que ele estava interessado em Bitcoin. O Bitcoin está chamando a atenção dele e ele tem que manter a produtividade dele. Não posso olhar para o Bitcoin porque o Bitcoin vai me desconcentrar. Essa foi uma postagem que já sinalizava alguma coisa. E abaixo dessa postagem começou uma discussão muito importante, que foi essa aqui entre Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, a empresa que mais tem Bitcoin dentro de suas reservas, e o Michael Saylor comentou abaixo daquela imagem que vocês viram: se você quiser fazer um favor de 100 bilhões de dólares aos seus acionistas, converta as reservas da Tesla de dólares para Bitcoin. Outras empresas do S&P 500, ou seja, do grupo das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, vão te seguir e em questão de tempo este terá sido um favor de 1 trilhão de dólares. E o Elon Musk questionou o seguinte: será que transações tão grandes como essa são possíveis? Michael Saylor responde: sim. Eu comprei mais de 1,3 bilhão de dólares em Bitcoin no mês passado. E seria um prazer compartilhar isso com você de forma offline, de um cientista de foguete para outro. Então, notem que aqui nasceu tudo, né? Foi aqui nesse momento que começou um contato mais próximo entre Michael Saylor, uma figura importantíssima desde o ano passado para o Bitcoin, né? Que foi aí a grande empresa que adotou Bitcoin nas suas reservas, e o Elon Musk. Aí aconteceu o namoro, eles começaram a conversar sobre Bitcoin. E o que aconteceu com as ações da MicroStrategy, que é a empresa do Michael Saylor? Olhem aqui, está aqui o histórico do preço da ação da MicroStrategy, tá? Notem que não muda muito, né? Estava vindo lá desde 2016, ó, andando, lateralizando aqui o preço da empresa, né, das ações da empresa, quando ele compra Bitcoin, inclui Bitcoin dentro das reservas da empresa, e o que acontece com as ações da empresa? Sobe na vertical. É isso mesmo, sai aqui de cento e poucos dólares e está lá acima de 1.013 dólares, inclusive subindo 25% somente hoje, tá? E por que sobe assim? Porque essa empresa agora possui Bitcoin. Quem assistiu ao meu último vídeo entende como funciona o dilema do prisioneiro aqui para o Bitcoin. Se uma primeira empresa adota o Bitcoin, todas as outras serão obrigadas a adotar comprando mais caro. Isso funciona para países, como mostrei para vocês no vídeo anterior, e também funciona para empresas. Então a MicroStrategy tomou o primeiro passo, ela foi o primeiro prisioneiro que decidiu confessar, no caso aqui, comprar Bitcoin, forçando agora os outros prisioneiros
a fazer o mesmo. Se os outros tentarem não confessar, eles acabam perdendo ainda mais. Então todos agora são obrigados a confessar, ou seja, a comprar Bitcoin no mercado. A MicroStrategy fez isso. Olha o tamanho desse aumento, o tamanho da valorização, quanto ela ganhou com essa estratégia dela, e outras empresas vão seguir. É o que está acontecendo agora com a Tesla. Mas ainda antes da compra da Tesla, a gente viu o Elon Musk fazendo uma outra postagem no Twitter. No caso, ele alterou aqui a bio dele do Twitter para #Bitcoin, ficou somente assim, #Bitcoin, e postou o seguinte: em retrospecto, isso era inevitável, claramente falando sobre o Bitcoin. Talvez tenha sido esse dia que ocorreu a compra de Bitcoin por parte da Tesla. Ele entendeu que era inevitável a compra, como eu acabei de falar para vocês, depois que a primeira empresa comprou, todas as outras serão obrigadas a comprar. O mesmo vai acontecer com países mais à frente. E hoje, finalmente, sai a tão esperada notícia. Tesla compra 1,5 bilhão em Bitcoin e estuda aceitar a criptomoeda como pagamento. Antes de entrar aqui na notícia, eu quero lembrar vocês que, recentemente, o Elon Musk ficou fazendo postagens positivas sobre a Dogecoin no Twitter. A Dogecoin é uma shitcoin, não é uma moeda importante como o Bitcoin. Eu estranhava essa atitude por parte do Elon Musk. Por que ele estava fazendo isso? Isso era arriscado para muitas pessoas que seguem o Elon Musk, estavam comprando a Dogecoin, que não para de subir de preço, né, apesar de não ter um valor real. E talvez agora isso esteja explicado. Não seria uma boa estratégia do Elon Musk falar bem de uma Dogecoin da vida, fazendo com que pessoas vendessem o Bitcoin para comprar a Dogecoin e assim baixar o preço do Bitcoin? Talvez seja justamente o que tenha ocorrido. Ele criou aí esse oba-oba em cima de uma outra moeda, fez as pessoas venderem o Bitcoin, o preço do Bitcoin caiu durante esses períodos que ele fazia ali pump de Dogecoin, e aí a empresa dele conseguiu comprar Bitcoin um pouquinho mais barato. No Twitter da Criptomaníacos, eu comparei isso com o escambo feito entre portugueses e índios. Os portugueses chegaram no Brasil e trocavam lá espelho e coisas sem valor por ouro. Então, na minha visão, foi exatamente a estratégia utilizada pelo Elon Musk. Ele trocou ali o ouro, que é o Bitcoin, por uma porcaria chamada Dogecoin. Ele fez todo mundo mirar na Dogecoin enquanto ele pegava o ouro no mercado. É uma estratégia inteligente, apesar de que, na minha opinião, um tanto quanto imoral. Mas, enfim, funcionou. E acreditem se quiser, a Dogecoin continua subindo hoje, tá? A Dogecoin continua subindo. Eu não vejo sentido nisso. Eu acho que foi uma pegadinha do Elon Musk para conseguir fazer o melhor para a empresa dele, mas as pessoas continuam comprando Dogecoin. Eu acho que uma hora isso vai acabar estourando e o preço dela vai desabar. Mas vamos discutir um pouco a notícia. Existem duas coisas importantes dessa notícia. A primeira é a Tesla comprando essa quantia absurda de Bitcoin. E por que isso é importante? Porque está mostrando que o Bitcoin está comprovado como reserva de valor. Então ele está servindo como reserva de valor não só para indivíduos, como também para empresas. A MicroStrategy fez isso, a Square fez isso, a Tesla fez isso, diversas outras estão fazendo e muito mais está por vir. Então, essa primeira função de moeda foi feita. Está servindo como reserva de valor. A segunda parte da notícia é a Tesla aceitar Bitcoin como forma de pagamento na compra dos seus carros. Isso aqui não é tão relevante. Por quê? Porque o Bitcoin ainda é uma moeda nova. E toda moeda nova, ela começa como reserva de valor. Ela não precisa ser meio de troca. Então, isso aqui não é necessário acontecer agora. Mas é interessante por um motivo. Para acabar com aquele discursinho de que o Bitcoin não serve para nada, você não consegue comprar nada com o Bitcoin. Na hora que empresas começam a aceitar o Bitcoin como pagamento, você enfraquece esse discurso. Hoje já é possível você comprar praticamente qualquer serviço com Bitcoin. Você consegue encontrar sites e formas de pagar serviços com Bitcoin. Produtos é um pouco mais complicado e a Tesla acaba ajudando nesse processo quando aceita o pagamento pelos seus produtos com Bitcoin. Fica cada vez mais difícil sustentar esse argumento de que o Bitcoin não serve para compras no dia a dia.
E quando uma das empresas mais inovadoras do mundo aceita Bitcoin como pagamento, ela faz com que outras tomem a mesma decisão. Vamos lembrar aqui que a PayPal já está fazendo isso. Em breve você vai poder comprar qualquer coisa na PayPal, dos 26 milhões de comerciantes da PayPal ao redor do mundo, utilizando Bitcoin. Então não é uma coisa somente de uma grande empresa. A PayPal vai permitir que isso aconteça de forma global. Por fim, a gente está vendo um movimento de grandes cidades, como por exemplo Miami, nos Estados Unidos, aceitarem Bitcoin para pagamento de impostos, taxas e outras coisas. Então até mesmo cidades já querem implementar pagamento com Bitcoin. Em breve isso vai acontecer, não é o mais importante nesse momento, mas vai acontecer. E bom, a Tesla fez essa compra gigante aqui, e sai a notícia de que o CEO da MicroStrategy, que é o Michael Saylor, agradece Elon Musk após Tesla comprar Bitcoin. Aqui embaixo ele diz o seguinte: parabéns e obrigado Elon Musk e Tesla por adicionarem o Bitcoin ao seu balanço patrimonial. O mundo inteiro vai se beneficiar desta liderança. Isso deixa claro que aquela conversa que eles tiveram lá no Twitter rendeu frutos e acabou dando resultado aqui com esse agradecimento do Michael Saylor ao Elon Musk. Mas agora eu vou entrar num assunto que me dá um frio na espinha, que é o seguinte: qual é a imagem da Tesla no mercado? A Tesla é uma empresa verde, é uma empresa preocupada com o meio ambiente, correto? Ela vende carros elétricos. Então, essa é a imagem da Tesla, como vocês estão vendo aí na tela, né? Um carro em meio à natureza, tudo verde, toda uma preocupação ambiental, e a Tesla está aqui não tendo impacto no meio ambiente, o que é falso para quem analisar a fundo, mas enfim, essa é a mensagem vendida. A Tesla é uma empresa verde. E qual é a imagem do Bitcoin, principalmente da mineração do Bitcoin? É essa aqui. Um bando de computador ligado na tomada, gastando aí absurdos em energia elétrica. Vocês lembram daquele discurso, né, que colocava o Bitcoin em comparação com o gasto energético de outros países? E o Bitcoin gastava mais do que a Suíça, do que a Grécia, isso em 2019. Hoje gasta muito mais. Esse discurso ficou enterrado, ficou esquecido, né? Ninguém mais fala sobre o Bitcoin é poluente, gasta muita energia elétrica. Ninguém fala disso. Mas tem tudo para esse discurso voltar agora com essa compra feita por parte da Tesla, que, como eu falei, é uma empresa considerada aí pró-meio ambiente. E a gente tem que lembrar quem foi eleito nos Estados Unidos com esse discursinho aqui. Entenda como será a ofensiva de Biden contra o aquecimento global. Essa é uma das principais pautas do novo governo dos Estados Unidos. Como será que isso vai impactar no Bitcoin e também na Tesla a partir de agora? Existem duas possibilidades. A primeira, que seria mais óbvia, seria a Tesla começar a ser enxergada como uma empresa que não é defensora do meio ambiente, e sim uma empresa poluente, portanto gerando uma pressão para cima tanto da Tesla quanto do Bitcoin. Uma segunda alternativa seria uma melhora na visão sobre o Bitcoin. As pessoas começarem a falar, peraí, se a Tesla, que é uma empresa ligada ao meio ambiente, uma empresa não poluente e super inovadora, está comprando o Bitcoin, talvez o Bitcoin não seja tão ruim assim para o meio ambiente. Existem essas duas possibilidades e eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários desse vídeo o que vocês acham. O que vocês acham que vai acontecer? Alternativa 1 ou alternativa 2? Coloquem aqui para a gente conseguir analisar. Eu acho que isso vai depender mais de política do que de lógica, como de costume. Vai depender muito do que a administração do Biden quer com relação ao Bitcoin. Se ele quiser atacar o Bitcoin, ele vai usar o argumento de que o Bitcoin é destrutivo para a natureza. Se ele quiser apoiar o Bitcoin, ele vai falar que o Bitcoin não é tão poluente e a própria Tesla seria uma prova disso. Eu só peço a vocês que não caiam nesse discurso raso sobre o Bitcoin ser poluente ou ser negativo para o meio ambiente. Vou fazer um próximo vídeo, tá? O vídeo de quarta-feira vai ser focado justamente nisso, nos motivos do Bitcoin ser positivo para o meio ambiente e não negativo, como costumam falar. Enfim, a compra por parte da Tesla gerou aí um burburinho no mercado e saíram outras notícias, como por exemplo essa aqui.
Apple pode se tornar a próxima grande empresa a comprar Bitcoin, diz RBC Capital. A Apple, atualmente a maior empresa do mundo, com market cap de 2,2 trilhões de dólares, deve seguir os passos da Tesla Motors, não desenvolvendo veículos elétricos, mas adentrando ao mercado de criptomoedas, de acordo com a RBC Capital Markets. A fabricante do iPhone poderia criar um novo mercado de crescimento considerável se desenvolvesse a Apple Wallet, um aplicativo financeiro multiuso juntamente com uma exchange de criptomoedas, disse o analista Mitch Steves. Empresas como Square e PayPal, juntamente com bolsas como a Coinbase, validaram o modelo como um negócio real, disse ele. E a Apple ganharia imediatamente participação de mercado se entrasse no setor para competir com o PayPal. Além disso, o ecossistema da Apple ofereceria segurança aprimorada em relação às empresas que seriam suas concorrentes. O PayPal subiu quase 40% desde que anunciou que permitiria aos clientes comprar, manter e vender criptomoedas diretamente de suas contas no PayPal. Mais um exemplo para vocês de empresa que abraça o Bitcoin e vê suas ações dispararem. PayPal fez isso, subiu 40%, MicroStrategy fez isso antes e subiu muito mais. Como eu falei, todas vão sendo obrigadas a adotar o Bitcoin depois que a primeira adota. E como a matéria fala, a Apple ganharia muito, porque ela já viu que isso funciona, esse modelo funciona com outras empresas como o PayPal, como a Square e tantas outras, e agora ela pode criar lá sua carteira de criptomoedas. Ela tem milhões de usuários ao redor do mundo, já com o telefone na mão, a carteira de criptomoedas estaria ali dentro e ela poderia comprar, vender ou aceitar criptomoedas dentro do próprio iPhone. E cada empresa desse porte que adota o Bitcoin acaba servindo como seguro para o Bitcoin contra intervenção estatal. Porque se acha que é fácil para o Estado agora proibir o Bitcoin, entrando numa guerra contra as maiores empresas do país? Não é fácil. O Estado arrumou um grande problema para ele. Porque se ele vai atacar empresas que têm aí 10, 20, 30% do valor delas em Bitcoin, o que essas empresas vão fazer? Provavelmente elas vão mudar de país. Ou vocês acham que a MicroStrategy, que tem um gráfico como esse que eu mostrei para vocês aqui, vai desistir do Bitcoin para voltar a esse patamar aqui de baixo? De forma nenhuma, né? Ela prefere sair dos Estados Unidos e migrar para um país que aceite o Bitcoin, que foi o que eu falei com vocês no vídeo passado. Seria um tiro no pé proibir o Bitcoin a partir de então. Cada gigante do mercado que adota o Bitcoin é um seguro para o Bitcoin. É menos provável que os governos proíbam o Bitcoin. Agora a bola de neve já está muito grande e se torna praticamente impossível uma proibição nos grandes países. E enquanto eu estava falando com vocês, o Bitcoin continuava a sua subida. Então, vamos ver um pouquinho o gráfico aqui rapidamente. Tá aqui o triângulo de sempre. Eu não vou nem mudar mais meu triângulo, tá? Porque agora o Bitcoin já está na alta histórica, não faz sentido fazer uma análise gráfica. O que eu quero mostrar para vocês aconteceu exatamente o que era previsto, né? Um rompimento do triângulo por cima leva a uma disparada de preços e agora o preço está acima dos 44 mil dólares. Onde é que vai parar? Ninguém sabe, porque agora o Bitcoin está numa região de descoberta de preço. Ele tem que saber qual é o limite. Ninguém sabe qual é o limite. A tendência, como eu falei para vocês lá atrás, é que ele vai encontrar os 50 mil dólares. Eu falei isso já tem um tempinho, né? Mas está chegando agora como previsto. Mas o que é mais interessante que esse gráfico do Bitcoin é o gráfico de dominância do Bitcoin no mercado, que é esse gráfico aqui. O que significa esse gráfico de dominância? Significa quantos por cento do mercado é Bitcoin. Você vê aqui que o gráfico já subiu, já chegou a pegar lá acima dos 70%, ou seja, 70% do mercado era só Bitcoin, mas isso veio caindo com força, chegou a bater aqui nos 60% e agora deu mais uma subida. Notem que tem uma linha amarela aqui no fundo marcando o suporte dessa dominância do Bitcoin, né? Sobe, volta a encostar na linha amarela, sobe, volta a encostar e assim por diante. E agora não foi diferente, encostou nesse suporte e voltou a subir. E por que esse gráfico é relevante? Bom, se a dominância do Bitcoin sobe, significa que as altcoins estão perdendo valor para o Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin está subindo mais rápido que as altcoins. Já se a dominância do Bitcoin cai, significa que as altcoins
estão ganhando espaço de mercado, estão se valorizando mais rapidamente do que o Bitcoin, que era o que estava acontecendo aqui desde esse pico, né? Desde 3 de janeiro desse ano, você percebe que a dominância do Bitcoin vinha caindo e que as altcoins, principalmente as DeFi, ou seja, de finanças descentralizadas, estavam valorizando muito mais rapidamente do que o Bitcoin, correto? Só que agora o Bitcoin, com essa última notícia, essa última subida, ele começou a ganhar dominância novamente. E qual é a minha expectativa? Bom, a minha expectativa é que isso continue acontecendo, porque a gente tem aquela bola de neve com a entrada de novas empresas no Bitcoin. Isso fortalece a valorização do Bitcoin contra as altcoins. Então, na minha visão, a gente deveria formar um ombro, cabeça, ombro. Esse ombro ainda não existe, eu marquei aqui na cor branca para mostrar qual seria a formação esperada por mim, tá? Então a gente veria que o Bitcoin voltar a aumentar sua dominância até esse patamar aqui, 60 e muitos, né? 67, 68% de dominância de mercado, e depois com essas empresas diversificando um pouco para Ethereum, ou mesmo com a entrada do varejo, né, de pessoas, de indivíduos comprando altcoins, a gente veria a dominância do Bitcoin caindo novamente, buscando mais uma vez esse suporte na linha de tendência amarela, nesse ponto aqui que eu estou marcando para vocês. Então a gente veria formado um ombro, cabeça, ombro, e seria a partir desse momento da confirmação do ombro, cabeça, ombro, que eu voltaria a comprar altcoins. Por quê? Porque quem acompanha o mercado sabe que a formação gráfica ombro, cabeça, ombro tende à queda, né? Seria aqui uma formação gráfica negativa, que tenderia a levar esse gráfico para baixo, ou seja, a dominância do Bitcoin cairia a partir de então, indicando aí o início de um ciclo de alta nas altcoins, como aconteceu na bull run anterior. A gente veria aí, por exemplo, Ethereum e outras altcoins menores crescendo fortemente, mais rápido do que o próprio Bitcoin. Então eu esperaria essa formação acontecer antes de começar a comprar altcoins. Eu não vejo esse momento agora no curto prazo positivo para a compra de altcoins devido a esse oba-oba com relação ao Bitcoin. Um oba-oba institucional, ou seja, grandes empresas podem entrar injetando dinheiro dentro do Bitcoin. Falando em altcoins, eu não poderia deixar de citar o lançamento dos contratos futuros de Ethereum na CME, que aconteceu ontem. Então foram lançados contratos futuros, mas não teve nenhuma variação no preço do Ethereum. A gente não viu a Ethereum se valorizar devido a esse fato aqui, por enquanto. Vamos lembrar que lá em dezembro de 2017, quando a CME lançou os contratos futuros de Bitcoin, foi exatamente o dia onde o Bitcoin bateu sua alta histórica na época e depois disso o preço do Bitcoin desabou. Poderia acontecer o mesmo com o Ethereum? Acho improvável. Estamos em outro momento de mercado, estamos num momento de mercado onde instituições querem diversificar e é isso que a matéria comenta aqui. A CME lançou a negociação de contratos futuros de Ethereum em sua plataforma, tornando mais fácil para os investidores institucionais ganharem exposição à segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado. E aí a matéria fala sobre a exposição institucional ao DeFi. Stadelman, CTO do provedor de soluções de blockchain Cômodo, disse que o lançamento de futuros de Ethereum pela CME é o próximo passo para a adoção de criptomoedas no setor de finanças institucionais que a indústria cripto está esperando. Tudo, desde exchanges descentralizadas a protocolos de empréstimo e mercados NFT, está atualmente em execução na rede Ethereum. Instituições importantes estão claramente otimistas de que as criptomoedas e tecnologias descentralizadas só ganharão mais impulso nos próximos anos. E essa também é a minha visão. Essas empresas que estão entrando, elas querem tanto diversificar o investimento do Bitcoin, né, não deixar todos os ovos somente numa cesta, como elas também querem ter exposição a finanças descentralizadas, querem entender como funciona isso, querem se expor a esse tipo de mercado, que é um mercado novo, né? Fugir dos bancos, fugir das finanças tradicionais e migrar para esse novo tipo de mercado financeiro. Então tem ali um forte apelo junto a instituições e eu acredito fortemente que a gente vai ver valorização da Ethereum nos próximos meses devido a isso. Pode não ter acontecido uma valorização no primeiro momento, até porque a Ethereum já subiu demais nesse curto prazo,
Mas a tendência é que a Ethereum continue esse movimento de subida que ela vem mostrando agora, né? Então, se pegar aqui o gráfico da Ethereum contra o dólar, hoje ela está em 1.720 dólares, praticamente aqui na alta histórica, né? Que ela já bateu, então está no topo também e continua subindo e respeitando essa linha de tendência na cor amarela que eu marquei para vocês aqui já em vídeos anteriores. Nota que a gente está muito positivo, cada vez formando aqui fundos mais altos, né? Enquanto estiver respeitando a linha de tendência na cor amarela e também o EMA21, que é essa linha azul aqui no gráfico, tá tudo excelente. Eu não venderia Ethereum, tá? Só se você for um day trader aí que faz operações muito pequenas, mas eu tô muito contente com a minha Ethereum, tô guardando elas em carteira sem nenhum problema por enquanto. Bom, eu vou parando por aqui porque aparentemente o meu copo está furado, vou ter que trocar de copo. Mas se você quiser muito mais conteúdo da Criptomaníacos, você encontra no nosso site. Se torne um Criptomaníacos VIP. O link está aqui na descrição e eu te espero lá no nosso grupo VIP. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Compre Bitcoin no melhor preço do mercado. Conheça a Bitpreço, o maior marketplace de criptomoedas da América Latina.